Bom, nessa noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu no começo desse ano. E o tema da minha mensagem hoje chama O Processo da Colheita. Bom, me ajude aí, porque acho que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus falou comigo, acredito que vai falar com vocês. Quando esse ano começou, nós estávamos nos Estados Unidos, eu e meu esposo. E lá, eu sempre busco assim, quando termina o ano, sabe? A gente sempre tem um ritual quando está acabando o ano, né? Tem gente que gosta de fazer uma lista, outros de sonhos, de projeto para o próximo ano. Tem gente que faz uma carta. Eu costumo sempre fazer uma carta no final do ano para Deus, agradecendo a Deus pelo que aconteceu naquele ano, porque isso me faz trazer a memória de coisas muitas vezes que a gente esquece, né? E aí, no começo do ano, eu sempre gosto de pedir a Deus uma direção para aquele ano. Seja um versículo, nada assim sobrenatural, sabe? Mas assim, um versículo ou uma direção para aquele ano. E eu lembro que nós estávamos nos Estados Unidos e eu estava no carro, assim, eu buscando a Deus ali uma direção para esse ano. E eu tive uma visão, assim, eu não sou muito dessa área da visão, igual a minha sogra, mas eu tive uma visão, assim, muito clara de uns cachos de uva, assim, muito bonitos, sabe? Eu falei, Lucas, nossa, eu vi uns cachos de uvas assim, muito bonitos e tal. E o Senhor me disse que esse era um ano de colheita. E é uma coisa muito boa de se ouvir, né? Porque nem sempre é ano de colheita. E eu comecei a estudar sobre aquilo de uma maneira bíblica, assim, e mais profética. E por isso o tema da minha mensagem hoje é o processo da colheita. Não tem como, seria muito bom se nós partíssemos direto para essa parte da colheita. Porque colher, muitas vezes, coisas boas é muito bom. A parte da colheita é muito boa, né? A gente aprende, a gente desfruta. Mas existe todo um processo para se chegar lá. E quando a gente fala disso, eu não sou assim, muito expert nesse assunto de agricultura, tá? Mas todas nós sabemos que existem fases que são básicas nesse processo de plantação. Então, a primeira parte existe o quê? A gente tem uma semente e a gente precisa plantar essa semente. Então, a gente precisa ali preparar o solo e plantar a semente. Na segunda parte, a gente precisa esperar aquela semente florescer. E muitas vezes aquilo vai depender de fatores que não dependem só da gente. A gente vai ali, cuida, prepara, espera florescer, mas depende do quê? Do clima, do tempo, de fatores externos. Depende de muita coisa para essa semente florescer, é ou não é? Na terceira coisa, nós temos o quê? A colheita. Mas até na colheita, existem detalhes que muitas vezes nós temos que prestar atenção. Porque quando eu estava pensando, falei, gente, beleza, como que é esse negócio de plantação de uva, né? Vocês já foram na plantação de uva? Como é que chama? É isso, né, gente? Vinha? Não sei, gente. Deve ser legal, né? Eu quero ir. E aí eu estava pensando, falei, gente, para colher, você também precisa saber a hora certa. Porque às vezes você tira, não pode estar nem verde e nem maduro, é ou não é? Eu lembro quando eu era pequena, eu cresci na casa da minha avó, cresci com a minha avó, e tinha um pé de acerola. Gente, eu amo acerola. Pensa num trem que pinica. Olha, vocês conhecem pé de acerola? Nossa, eu lembro que às vezes eu ia dormir chorando de tanta piniqueira. Aí minha avó tá vendo, vai brincar com a acerola é bom. E a gente acostumou a comer acerola verde. A gente comia verde, madura, laranja, qualquer jeito que tivesse, estava lindo. Mas, assim, existe um tempo certo de você colher quando se fala de uma plantação, né? Então, até para colher, a gente precisa saber o tempo certo. E aí tem uma parábola lá na Bíblia, que está em Mateus 13, 31 e 32. Talvez nem precise abrir, que é só um versículo. Que diz assim, Jesus contou-lhes uma parábola. O reino dos céus, ele se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, que quando cresce, ela é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos e seus ramos. E essa parábola começou a me chamar a atenção. Eu falei, uau, peraí, vamos pensar um pouco. Primeira coisa, essa parábola começa falando sobre o reino. Ela compara a semente do grão de mostarda com o reino de Deus. Aqui na igreja, quem conhece a God Provider, nós falamos muito acerca do reino de Deus. E eu quero começar introduzindo sobre o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? Esses dias o Senhor estava falando comigo sobre algo, porque eu falei, Deus, por que muitas vezes as pessoas têm experiências com Deus? Que eu conheço pessoa que teve experiência com Deus, e parece que, sabe, você conhece essa pessoa? Parece que, gente,
Tipo, como assim nada aconteceu assim de fato, sabe? Não houve aquela transformação, não houve... E o Senhor começou a falar comigo, existe uma diferença muitas vezes de nós termos experiência com Deus e nós estarmos inseridas na realidade do reino de Deus. Então é totalmente diferente eu e você termos experiência. Eu acredito que talvez todas nós já tivemos alguma experiência com Deus. Seja um sonho profético, seja alguém que Deus usou para falar com você, seja você lendo a Bíblia, seja em algum momento da sua vida você teve alguma experiência ali com Deus. Se você não teve, eu quero que você ore nessa noite para você ter várias, porque é muito bom. Mas o Senhor não nos chamou para viver só de experiências com Ele. O Senhor nos chamou como filhas de Deus, uma vez que eu e você aceita Jesus, nós estamos o quê? Inseridas na realidade do reino de Deus, que é totalmente diferente. Flávia, mas o que é isso? O reino de Deus é onde a vontade de Deus, é onde tudo que está acontecendo no céu, ele precisa fazer parte da nossa vida diariamente. Então nós vivemos na terra. Flávia, não faz sentido, mas eu vivo na terra. Mas nós fomos chamados ainda na terra para vivermos a partir desse reino celestial. E quando nós entendemos isso, isso se torna muito poderoso. Eu vou te dar um exemplo. É muito diferente quando nós visitamos um lugar e quando nós moramos naquele lugar. É ou não é? Bom, nós passamos uma temporada agora nos Estados Unidos e é muito diferente quando a gente vai para tirar férias, quando a gente vai para visitar como turista e quando a gente vai para morar. Eu e meu marido, a gente estava conversando sobre isso, é totalmente diferente. Quando você vai para tirar férias, gente, tudo é lindo. Você tira foto do esquilo, porque, olha, o brasileiro tem que tirar foto dos esquilos, gente, por favor. Tira foto da árvore, o céu parece que é mais azul. Tudo, outlet, você não vai comprar nada, mas vai olhar, né? Porque não, nós somos mulheres, eu amo andar só para olhar. Você vai visitar, você faz isso, faz aquilo, você é turista, você não está nem aí, come sanduíche todo dia, batata, coca, pão com suco, com tudo que tiver de bom e de ruim. Porque você está como turista e você está visitando. Mas quando você vai para morar, você precisa inserir na cultura do lugar. É totalmente diferente. Você precisa de uma planilha, você precisa de um orçamento. Você já fala, olha, já não dá para comer fora todo dia. Já precisa entender como que faz um mercado aqui. Arroz é o quê? Como é que fala inglês? Pelo amor de Deus, preciso cozinhar. A realidade de quando você mora em um lugar é totalmente diferente. E acontece que no reino de Deus também é a mesma coisa. Então existe uma diferença quando eu e você temos uma experiência com Deus e quando nós habitamos nesse lugar onde está o reino de Deus, porque quando eu habito lá, existe algo que acontece nos céus, em que eu estou inserida e eu começo a viver essa realidade. Ah, peraí, como os céus reagiriam diante dessa situação? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus diz dessa situação? Muitas vezes nós vivemos a realidade da terra e nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. E aí a gente começa a achar que Deus não está fazendo. Acho que Deus esse ano, Ele decidiu que a gente vai ficar aqui. Todo mundo vai passar um caos. Deus não vai falar com ninguém. Porque a gente está totalmente inserido na realidade da terra. Deus está fazendo algo nessa cidade. Deus está fazendo algo no Brasil. Deus está fazendo algo na nação. Mas se eu e você não temos participado, é porque a gente não está vivendo dentro dessa realidade. Eu e você não estamos vivendo dessa realidade. O reino de Deus, Flávio, o que eu preciso fazer? Eu preciso mergulhar na realidade dos céus, do reino de Deus. Então a Bíblia, essa parábola conta assim, ó. O grão de mostarda, a gente conhece muito esse versículo, né? Mas a respeito da fé, que ele fala que compara com a nossa fé. Mas aqui ele está comparando com o reino. E o que eu preciso entender? Se eu tenho o reino de Deus, ele parece pequeno. Mas quando eu tenho o reino de Deus dentro de mim, ele floresce e ele começa a frutificar. Então, se eu estou vivendo uma estação onde eu não estou frutificando, Flávia, parece que eu não vejo fruto nenhum, parece que tudo que eu faço parece que não flui. Existe algo dentro de você que chama-se reino de Deus, em que você precisa deixar isso florescer. Porque quando isso toma uma proporção, a gente começa a frutificar e começa a ser abrigo e apoio para as outras pessoas. Amém? Bom, essa é a primeira parte do versículo, é uma parte introdutória que fala a respeito do reino. E a segundo momento ele fala sobre o grão.
E existe um estudo que fala que o grão de mostarda, ele se torna uma árvore. Gente, o grão de mostarda é muito pequeno e no final vocês vão receber olha que lindo, para a gente fazer um ato profético. Ele se torna uma árvore de no mínimo 3 metros de altura. Gente, é muito pequeno, é tipo um grão de areia. No mínimo 3 metros a 5 metros de altura, se torna uma árvore gigante. Então, ela é uma semente. E o que a gente pode pensar sobre semente? Eu e você, todos os dias nós temos sementes nas nossas mãos. Flávia, como assim? Não tenho. É porque nós focamos naquilo que é extraordinário, mas o Senhor quer que nós focamos naquilo que é ordinário, porque o que dita as nossas vidas, com Ele, com o nosso relacionamento com Jesus, é no cotidiano. Não é nas coisas extraordinárias que a gente vive. Então, é no cotidiano que o Senhor quer nos revelar, quer nos conduzir, quer nos mostrar, quer nos ensinar. Então, nós temos sementes todos os dias nas nossas mãos. O que são essas sementes? São as nossas palavras. É aquilo que nós falamos, como nós agimos com os nossos filhos, como nós agimos com as pessoas, como nós lidamos com a nossa família. Ontem eu estava conversando com algumas meninas e a gente estava conversando, família a gente não escolhe. É ou não é? Você escolhe? Escolheu a sua? Alguém aqui escolheu Silvio Santos? Uma coisa assim? Não, né? Ninguém escolheu. Mas isso faz parte do seu propósito, daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Você precisa filtrar o que o Senhor tem para a sua história. Então, nós não escolhemos, mas existe uma semente na sua mão todos os dias. Através do quê? Das suas palavras, das suas ações e principalmente, olha que isso é forte. Existem sementes nas nossas reações. E como nós lidamos com os nossos problemas diários, como nós lidamos com as situações. Isso são sementes. E se nós começarmos a entender que tudo que nós fizermos é uma maneira de nós estarmos plantando, nós seríamos um pouco mais cautelosas, é ou não é? A gente tem uma mania, né? É bonito falar para os outros, né? O que se planta aqui é o quê? Colhe aqui? É? Se colhe aqui. E quando é você? A gente está plantando o tempo inteiro. Planta com palavras, planta com atitude, planta com reação. Folgada. Vai lá na internet, ó, pá. Tudo que a gente faz, a gente está plantando. Então, nós temos que tomar cuidado com essas sementes que nós temos. Então, não é sobre quão profunda aos seus olhos, ou quão grande aos seus olhos é a semente que está nas suas mãos, mas é quão profunda é a raiz e que tipo de raiz essa semente está criando. A nossa raiz, a base da nossa raiz precisa ser a fé. Ela precisa ser gerada, a nossa raiz precisa ser gerada na fé. Porque a maior semente que nós temos todos os dias chama-se Palavra de Deus. Eu e você temos uma semente poderosa todos os dias que vai ao nosso favor, que é a Palavra de Deus. Quando você acha que não tem nada a seu favor, você abre a Bíblia e começa a declarar a palavra. Essa é uma semente. E a Palavra de Deus, ela é a semente que vai frutificar nas nossas vidas. É a partir dela que nós precisamos viver. E essa palavra de Deus, ela cria raiz. À medida com que nós vamos declarando a palavra, com que nós vamos conhecendo a palavra, essa semente vai criando raiz. E essa semente, ela vai frutificar através da nossa fé. Amém? Então é uma coisa, não sei se você percebeu, uma coisa que é ligada na outra. É um reino de Deus que é ligado com a semente, com aquilo que nós fazemos diariamente, o tanto com que nós cremos, a quantidade de fé que nós exercitamos. Tudo é ligado no reino de Deus. E Deus quer aumentar a nossa capacidade de crer em meio às coisas ordinárias que nós vivemos. Eu e você precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé. É por isso que diariamente nós passamos coisas que muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes de vencer. Não somos capazes, mas Flávia, eu não consigo lidar com essa situação. Eu quero plantar coisa boa, mas quando eu vi, eu já plantei, olha, discórdia. Irmã discórdia, não, misericórdia. Que não tem nenhuma irmã discórdia. Quando eu vi, eu já semeei uma discórdia, porque eu não dou conta de gente falsa, né? Não estou semeando discórdia, eu estou só contando quem é falso. É ou não é? Estou ajudando a irmã a abrir o olho, isso é de Deus. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos sementes nas nossas mãos. E essas sementes, elas precisam florescer e gerar transformação.
diariamente eu fico me examinando, porque se eu paro de ter uma vida transformada, vou te falar, nós nunca vamos ser transformados até a eternidade, é de glória em glória. Nós nunca vamos chegar no ápice até nós chegarmos na eternidade. Então, assim, se eu estou parando de ter transformação na minha vida, significa que eu estou parando de ter esse reino em mim, e de viver esse reino em mim, e de manifestar esse reino. Então você precisa tomar cuidado. A sua vida, ela precisa ter uma transformação diária. E você precisa entender que essas sementes, elas precisam florescer. Uau! Amém? Então esse versículo nos conta esses dois momentos. E então nós falamos sobre a primeira parte de uma plantação, que é a parte de plantar, que é a parte de preparar o solo. E na segunda parte, nós vemos que, para mim, é a mais difícil. É a parte que nos fala sobre o tempo de espera. É uma parte que nos conta que, para florescer, existem detalhes ali no caminho. Então, muitas vezes, a semente, as coisas que você tem vivido, às vezes vão acontecer rápido a colheita. Você planta aqui, amanhã você já viu gente que planta, muitas vezes, coisas físicas? Você plantou um celular, naquela mesma semana Deus te dá algo incrível, físico. Você fala, uau, foi rápido. Uma vez eu plantei uma sandália, no outro dia eu ganhei uma sandália. Falei, nossa, que legal. Mas nem sempre as colheitas vão ser rápidas, nem sempre vão ser assim tão do jeito que a gente pensa. Muitas vezes elas podem demorar. E existe esse tempo de espera, que é o que talvez eu e você, a gente não sabe lidar. Eu estava pensando, falei, gente, a palavra espera, ela dá, não sei em vocês, mas ela dá a mesma gastura daquele negocinho do dentista, né? Só de lembrar, gente, olha, tem algum dentista aqui, Deus me perdoa, você me perdoa. Porque aquele aparelhinho do dentista dá agonia só de você lembrar, né? Dá a mesma gastura, quando você fala espera, você, nossa, já sobe um negócio aqui. Você fala espera, ninguém nasceu para esperar, gente, o que é isso? E é uma palavra que dá agonia. Mas é o nosso processo, ele tem tudo a ver com esse tempo de espera. E é nessa parte que eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho, e que eu nunca contei em público, que eu estava esperando o momento certo de compartilhar, e eu espero dar conta de falar. Bom, talvez poucas de vocês saibam, ou talvez nenhuma de vocês saibam. Mas eu vivi um dos processos mais dolorosos de toda a minha vida. Que foi há 3 anos atrás. Eu passei 3 anos de um dos processos mais difíceis. Apesar de já ter passado muita coisa. Foi muito difícil, mas hoje é um testemunho. Bom, em 2020, nós estávamos em meio de uma pandemia, num caos mundial. E, aparentemente, assim, ninguém sabia o que fazer, como iria acontecer, o que iria acontecer, né? E eu senti no meu coração muito forte, uma paz, assim, muito, muito forte no meu coração, de que eu deveria parar o remédio para tentar engravidar. Deus fala muito comigo através da paz. Eu falei, tá, vou fazer isso. E eu lembro direitinho que foi em setembro de 2020, eu falei para o meu marido, ele falou, tudo bem. Se você está sentindo, tudo bem. Obrigada. E então a gente ficou ali naquele time. Nessa época eu já tinha um diagnóstico já de endometriose. Eu já tinha passado por uma cirurgia, mas assim, nunca imaginei nada assim parecido passar pela minha cabeça do que eu iria passar, né? Nunca imaginei. Então, no meio da pandemia, nós não estávamos na melhor fase como mundo, como igreja, como nada, nem financeira, nem nada, mas eu senti a paz e senti que era o momento. Então, eu fui ao médico, e aí foi onde tudo começou. E aí o médico falou assim, olha, Flávia, então vamos fazer, como você já tem endometriose, vamos fazer um processo assim, mais de exames e tal. E aí os meses foram passando, eu comecei a fazer alguns exames que eu nem imaginava que existia, dessa parte ginecológica, nem imaginava mesmo que existia. Ele, vamos fazer exame de trompa, exame de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E os meses foram passando, a gente ali tentando, e normal. No final do ano de 2020,
o médico falou assim, olha, Flávia, o seu diagnóstico é endometriose, trompa obstruída e um forte grau de infertilização, infertilidade. Isso, de infertilidade. E o que eu indico para você, porque os médicos são muito acostumados com isso, né? E assim, tudo para mim era novo, eu tinha acabado na minha cabeça, jamais isso iria acontecer, eu não sabia nem o que ele estava falando. Eu sozinha no consultório, ele simplesmente virou para mim e falou, olha, o tratamento que eu te indico é esse, e não te garanto que vai dar certo também, mas é isso aqui. Eu lembro que eu saí do consultório assim, desabando, porque primeiro o tratamento era um absurdo de caro, segundo, eu já tinha ouvido falar, não tinha ideia do que era. E terceiro, eu era assim, falei, não, sou jovem, sou cristã, não, lógico que não. Lógico que não, comigo não. E desabei no carro, faltou só a música do Titanic para ficar assim mais dramático. Eu lembro que eu voltei chorando, fiz aquele show, e eu cheguei em casa, contei, meu marido é muito, gente, por favor, vocês têm que casar com a pessoa que leva você lá para cima, ou então que não dá moral para o seu mimimi. Cheguei em casa, contei, o Lucas só olhou e falou, Flávia, vai dar certo, tipo assim, nem deu muita confiança. E aí eu comecei todo um processo. Eu falei, não acredito, não é possível. E aquilo foi muito forte para mim, assim. Eu falei, não aceito isso. Continuei orando, partimos para o ano de 2021. Falei, vou atrás de outros médicos, né? Gente, um médico só, esses médicos já estão cansados, né? Vou atrás de outros, e fui atrás de vários outros médicos. Então, comecei a fazer vários outros exames com vários outros médicos especialistas na área. E os diagnósticos eram os mesmos e até piores. E aí, primeiro semestre de 2021, eu fiz mais uma cambada de exame também que eu jamais tinha imaginado. E aí, continuei com vários diagnósticos e ainda pior. E uma médica virou para mim e falou, Flávia, se você quiser continuar tentando, você pode, mas assim, tem um negócio aqui no seu DNA que já você meio que nasceu com isso, de um fator de infertilidade mesmo, assim. Fora isso, fora aquilo outro, e foi falando assim, uma cambada de negócio que não tinha opção, sabe? Aí ela falou, olha, minha direção para você é fazer esse tipo de tratamento, mas também não te garanto que vai dar certo. A mesma coisa. Tá, um baque para mim, isso em 2021. E eu falei, Deus, beleza, eu já tenho todas as falas dos médicos, que todos falaram a mesma coisa, agora eu preciso da fala do Senhor. Vamos lá, o que está acontecendo? Para começo de conversa, que eu não estou entendendo nada. Isso não era para acontecer comigo, Deus. E fiquei assim, sabe, passei um período de dúvida, incerteza, questionamento e muita angústia, assim. E o ano de 2021 foi inteiro de silêncio de Deus, assim. Deus não falava nada, Deus não confirmava nada, Deus não me mostrava nada. E eu continuava ali, chorando, clamando, buscando. Eu falei assim, vou começar a estudar as histórias da Bíblia, né? As mulheres que não podiam ter filhos, as que eram estéreis. Vou começar a estudar, ver o que aconteceu. Comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a estudar. E eu vi que Deus fazia muitas coisas diferentes. Na verdade, cada uma delas foi tudo diferente. E a maneira com que Deus realizava milagres era diferente. Então, você vai ver que Jesus ele nunca fazia um milagre igual ao outro. Para um vai que a tua fé te salvou, o outro cospe no chão, faz um barro, taca na cara. E na nossa cabeça não faz sentido nenhum, né? O outro ele só manda o anjo, vai lá, cura, tal. E eu comecei a falar, entendi, Deus, o Senhor tem maneiras diferentes de realizar milagres. O que o Senhor quer fazer comigo? Como o Senhor quer fazer? Porque eu já tinha idealizado na minha mente a maneira com que Deus iria fazer. Falei, Deus, aqui, ó. Ana, fulana, ciclana. Você vai, faz o milagre, você não podia, aí vai, acontece. E o quê? Dá certo e o testemunho fica muito bonito, Deus. Dá até um livro. Eu já tinha idealizado todo o processo na minha cabeça, passei essa fita para Deus e fiquei ali sofrendo, porque Deus ficou em silêncio no ano de 2021. Qual era o problema? O problema não eram os tratamentos, o problema era eu. Eu não queria aceitar fazer alguma coisa, me mover, sem que eu tivesse uma resposta clara de Deus. Eu me sentia ofendida em saber que Deus é poderoso para fazer as coisas, infinitamente mais do que eu penso, do que tudo, e eu agi com as minhas próprias forças, sem que Deus tivesse falado para mim que eu poderia agir. Então, essa era a minha indagação. Eu falava, Deus, eu não vou agir,
Mas o problema é que ele demorou muito para falar. Então foi muito difícil, eu estava num processo hormonal terrível, físico. Gente, vocês não têm noção. Meu físico estava todo assim, ó. Estava tudo muito além assim de tudo. E eu vivendo um processo físico, hormonal e espiritual ao mesmo tempo. E eu falei: Deus, eu não consigo compartilhar com ninguém além dos pastores, porque eu não estou bem. Eu não estou pronta. Se eu contar isso para alguém, coitada da pessoa, vai chorar comigo. Então, eu não vou contar agora. E eu preciso entender o que está acontecendo. Terminou o ano de 2021. E eu falei: Deus, eu aceito o que o Senhor quer falar. Mas eu preciso que o Senhor fale. E aí, o ano de 2022 entrou e eu continuei orando, continuei buscando. Falei: Deus, eu não me movo sem uma palavra. Eu não faço nada sem uma palavra. O Senhor precisa falar e tal. O ano de 2022 veio... a gente teve contato com um homem de Deus que tem o dom profético. E eu lembro que antes de conhecer, de me encontrar com essa pessoa, eu orei, eu saí de casa e fiz uma oração muito específica, mas assim, muito específica mesmo. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa área de filhos, que o Senhor sabe o que eu preciso. Se o Senhor falar comigo, eu vou entender que é uma confirmação, como um bálsamo para eu continuar esperando. E para eu entender que, calma, Flávia, vai dar certo, continua esperando, continua orando. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo, mas eu só tenho um detalhe. Eu preciso que o Senhor fale comigo e não pode ser na frente da igreja. Porque o pessoal da igreja não sabe o que eu estou passando e eu não me sinto preparada ainda para que eles saibam. Foi essa a oração que eu fiz antes de sair de casa. E aí eu lembro que a gente estava aqui num culto e tal, e o mover acontecendo, e muita coisa acontecendo. E eu, ao mesmo tempo que eu queria que falasse, eu não queria, porque eu estava bem aqui na frente. Eu falei: ai, Deus. Aí quando acabou, eu falei: ai, ufa, pelo menos, né, tá. E eu lembro que eu subi no escritório e eu fui olhar um restaurante. O Lucas falou assim: Flávia, olha um restaurante para a gente levar o pastor e tal. E aí, nisso, ele olhou para mim assim do nada e começou. Estava só a gente no escritório, acho que a Caru estava. E aí ele começou a falar toda a minha vida, assim, daquilo que eu orei em casa e daquilo que eu pedi para Deus falar. Naquele dia, eu entendi. Falei: Flávia, isso era começo de 2022. Continua, persevera. Continua orando, continua buscando, continua esperando. Não se mova, não haja, não faça nada. Continuei. Então, aquilo foi um bálsamo para a minha alma. E eu continuei orando, continuei buscando durante todo aquele ano de 2022. E tentando, gente. Calma que, né, também não fiquei à toa. Mas estava tudo certo. Mas eu ainda não tinha uma resposta clara de Deus sobre fazer alguma coisa, sobre me mover de alguma maneira. E aí foi um ano assim também que eu continuei orando. Entrou 2023. E o Senhor me deu uma palavra. Deus me deu um versículo. Deus falou assim: Flávia, esse ano, tem uns salmos que diz assim: eu vou abençoar as obras de suas mãos. E eu entendi assim: olha, Deus vai começar a abençoar tudo aquilo que eu escolher. Aquilo que eu escolher e que eu colocar diante de Deus, Deus vai abençoar. E eu falei: Lucas, eu estou começando a sentir paz em relação ao tratamento. Vamos continuar orando. Fevereiro de 2023, isso era janeiro, fevereiro de 2023, nós fomos para uma conferência. E eu já estava sentindo paz em relação ao tratamento específico que eu tinha que fazer. E aí, em fevereiro, eu saí de casa, a gente foi para uma conferência em Brasília, na igreja do Guga. E eu saí de casa e orei muito específico também, gente. E orei na minha mente assim, falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo de uma maneira muito específica, muito clara. Eu sou de exata, gente, eu gosto de um negócio assim claro, claro como o sol. Preciso que o Senhor use uma pessoa e fale comigo de uma maneira muito clara, mas eu sei que vai ser difícil, porque lá tem mais de 2.000 pessoas. Eu sem fé, esse eu orando com Deus, tá? Mas eu preciso que o Senhor fale sobre isso, porque se o Senhor falar sobre isso, eu vou ter a confirmação que eu preciso para começar esse tratamento. Fui para a conferência. E eu estava lá numa das pregações, de uma maneira assim, muito rendida, muito envolvida no que estava acontecendo. Tinha muita gente na conferência. E aí, eu lembro que eu levantei e estava orando assim, veio uma mulher por trás de mim, colocou a mão na minha barriga e começou a profetizar. Tudo que eu saí de casa e pedi para Deus falar, ela falou. E falou ainda mais. E aí eu deitei no ombro dela, assim, chorava. E ela não estava entendendo nada, ela não me conhecia. E aí eu ali naquele momento, eu fiquei tão feliz, que eu nem lembro, assim, nem lembrei de agradecer, sabe? De falar nada com ela, assim, eu só
fiquei muito feliz. Aí eu falei, Lucas, Deus falou e tal, a confirmação e tudo, expliquei. O Lucas também nem entendeu o que estava acontecendo. Ele, tá bom. Tipo assim, nem... E aí eu falei, Deus, eu preciso encontrar essa mulher de novo, pelo menos para falar para ela que fez muito sentido, né? O que ela me disse, isso era na conferência de manhã. Quando foi no culto à noite, olha para você ver o tanto que Deus faz as coisas. Eu cheguei no banheiro, eu dou de cara com ela. E tinha muita gente na conferência. E aí eu chamei ela, falei, olha, isso. E ela tem um ministério profético, eu não sabia também. E aí a gente conversou, enfim. Foi uma bênção. E eu senti paz para iniciar. E aí, então, 2023, ali no primeiro semestre, mais ou menos em abril, maio, a gente começou o tratamento e tudo. E a médica falou assim, olha, Flávia, eu como médico não posso te dar grandes expectativas. Apesar de você, né, ter alguns fatores a seu favor e tudo, mas assim, eu não posso te garantir nada. A medicina, ela vai até certo ponto, mas a medicina, ela não tem como interferir em gerar a vida em si, no ser humano em si, tipo, no fôlego de vida em si. A medicina chega até certo ponto, mas tem um ponto que ela não consegue chegar, e aí realmente precisa ser Deus. Se você acredita em Deus, né, que os médicos geralmente são assim. E aí eu falei, tá. Ela falou, aí a gente começou todo aquele processo doloroso fisicamente. E aí aconteceu algo muito louco, assim, porque a gente é um tratamento caro e a gente tinha feito um orçamento. Eu falei, Lucas, é tal valor, que a gente não tinha, para começo de conversa, a gente já não tinha tal valor, que era o tratamento. O Lucas falou, tá, vamos ver o que a gente faz. Eu já tinha começado o tratamento, cheguei na clínica, e quando a mulher falou, que eu sentei, ela falou assim, Flávia, os valores mudaram, teve um aumento, desde a época que você orçou, gente, era pouquíssimo tempo, assim, que eu tinha orçado um negócio, coisa, e o negócio dobrou. Sei que o negócio que eu sentei lá na cadeira tinha dobrado o valor, mas assim, gente, dobrado o valor. Aí eu liguei, eu já tinha começado o tratamento, não tinha como parar, você entendeu? Não tinha como parar. E eu liguei para o Lucas, falei, Lucas, e agora, o que eu faço? Ele falou, nem eu sei, o que você faz? Falei, vou ter que passar o cartão. E aí eu já desesperei. Eu não sabia se eu estava triste pelo tudo que eu estava passando, ou se eu ficava triste porque o cartão estava triste. Estava todo mundo chorando juntos. E aí eu comecei a orar e aquilo afligiu muito a minha alma. Foi muito angustiante. Eu liguei para a pastora e falei, pastora, pelo amor de Deus, o que a gente faz? E aí a gente orando e tudo. E eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu passei 3 anos buscando uma palavra. E quando o Senhor confirma a hora e o momento dessa palavra, de eu fazer o que eu busquei fazer através dessa palavra. E aí eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu não estou doida, Deus, não é possível que eu estou doida. Eu falei desse jeito para Deus, não é possível que eu estou doida. O Senhor falou comigo, eu passei 3 anos. Eu fiz essa oração e a minha sogra estava fazendo uma campanha com a pessoa. E ela me ligou. Falou assim, Flávia, eu estou fazendo uma campanha aqui com uma pessoa e tal. E essa pessoa sentiu, gente, isso nunca tinha acontecido assim, mas nunca mesmo. De passar uma oferta para o Lucas. Fala para o Lucas passar o Pix. Eu falei assim, glória a Deus, né? Imaginei que seria assim. Amém, todo valor é bom, né? Mas tudo bem. E aí essa pessoa foi e passou uma oferta para o Lucas. E quando a gente recebeu essa oferta, nem o Lucas acreditou. E assim, eu lembrei da oração que eu tinha feito para Deus, assim, muito sincera. Foi todo o valor que tinha dobrado do tratamento, essa pessoa ofertou. E aí eu falei para o Lucas, tá vendo? A esposa, gente, esposa sempre usa essa arma, né? Tá vendo? Você não me ouve. Eu falei para você que era de Deus. Eu falei que era a hora. Aí ele assim, minha sogra, minha filha, você tem muita fé. E aí foi essa primeira etapa. E aí eu continuei, é um tratamento longo, assim, foram uns 3 meses, mais ou menos. A médica falou assim, Flávia, talvez na primeira tentativa, você tem 50% de chance. Mas a gente tem outras. Eu na minha mente, meu Deus. Mal sabe essa médica que tem que pagar muito mais caro. E eu já estou cansada. Enfim. E a gente orando, todo mundo já naquela aflição, sabe? E aí eu fiz essa primeira etapa. E ela falou assim, Flávia, então tal dia você faz o teste. A gente concluiu a etapa, você tem 50% de chance. E eu lembro que antes de entrar
lá no consultório, eu e o Lucas, a gente entrou numa salinha, a gente orou e falou assim, Deus, entra com a gente lá. E ela falou assim, olha, Flávia, eu como médica, eu te falo o seguinte, pode ser 1, pode ser 2 e pode ser nenhum. Essa é a parte que a medicina não entra. Falei, tá. Falei, vai ser alguém. Vai ser alguém, aí vai ser alguém. E a gente entrou lá, o Lucas entrou comigo, foi a única parte que ele entrou, porque ele não gosta. E aí a gente orou. E aí ela falou, passou uma semana, é tudo muito preciso, assim. Ela falou, Flávia, faz o teste. E aí, quando eu fiz o teste, eu estava grávida. Foi, assim, sobrenatural, mas, ao mesmo tempo, foi chocante, assim, porque foi num momento, assim, muito difícil também. Eu lembro que é tudo, como eu disse, é tudo muito preciso. No dia 8 de julho, eu nunca esqueço. Ela falou, Flávia, você precisa fazer o teste nesse dia. Tem que ser de manhã, tal hora, tem que ser nesse dia. E foi exatamente nesse dia que o meu pai me liga 3 horas da manhã, falando que o meu avô tinha acabado de falecer. E eu acordei assustada, já acordei, Lucas, assim. E foi um terrível. E eu não sabia. Sabe aquela. Gente, a pior sensação do universo. O meu avô, ele me criou como pai. Então, assim, ele era uma figura muito relevante, assim, na minha vida. E aí eu estava num desespero. Eu falei, Lucas, se esse teste der negativo, eu estou indo para o velório e já está assim um caos. O que eu vou fazer? Eu já estou, desabando aqui. E aí eu lembro que eu fiquei assim, eu não vou fazer, não quero saber. Eu fiquei com muito medo. E aí, a hora que eu fiz o teste, que nem eu acreditei, a gente já ligou para minha sogra, ligando para o Weber. E a gente já contou assim. E aí, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, obviamente, eu estava indo para um velório, estava muito triste. Mas, assim, foi um bálsamo. O Lucas sempre fala, Flávia, o Senhor te marcou nesse dia. Porque você perdeu uma figura muito relevante. E um homem muito, assim, íntegro. E ganhou um outro. E o Senhor já tinha nos mostrado que a gente ia ter um filho homem. Deus sempre mostrou que nosso primeiro filho ia ser homem. E graças a Deus está aí. Ryan está lá embaixo. E deu certo. E é muito engraçado, porque depois que passa as coisas, a gente tem uma tendência muito forte, assim, de achar que é normal, né? De, assim, normalizar, de falar assim, ok, de normalizar não normalize a sua história, no sentido assim, não acostume com a sua história, porque a sua história sempre vai ser um ponto de apoio para alguém. Tem sempre alguém precisando de ouvir aquilo que Deus fez através de você e em você. Eu sei que assim, eu cresci muito em Deus durante esses 3 anos, mas muito mesmo. Eu lembro que uma vez eu li sobre a história de Ana. Toda história que eu lia das mulheres estéreis, eu tentava fazer o que elas faziam. E aí eu lembro que um dia eu li sobre a história de Ana, e na Bíblia fala que ela foi ao templo, e ela chorou, se derramou, que o profeta até achou que ela estava bêbada. Falou, nossa, filha, levanta daí, você está passando vergonha. E aí eu lembro que teve uma 24 horas de adoração aqui na igreja, que eu falei, gente, eu vou num horário que não tem ninguém. Vou botar um fone de ouvido, vou fazer igual a Ana. Eu lembro que eu joguei minha cara no chão ali e fiquei horas ali babando e chorando. E tudo que eu podia fazer, eu fazia. Porque essa é a nossa entrega extravagante. Eu falei, eu não posso fazer nada. Só Deus pode fazer. Eu não tenho nada. E eu preciso. Então eu me lancei. E eu cresci muito em Deus nesse período. Eu cresci muito em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. E aí eu entrei na terceira parte da nossa mensagem. E última, que é a parte boa, que é a parte da colheita. Eu entrei, então, no segundo semestre de 2023, eu entrei na parte da colheita. E aí, graças a Deus, tive uma gestação muito tranquila. Mas nessa parte da colheita, o Senhor me ensinou muito. Eu lembro que eu estava voltando dos Estados Unidos agora recente, em março, eu acho, abril. Eu estava dentro do avião e o Senhor me deu 4 coisas muito importantes a respeito da colheita, para que eu e você pudéssemos assim prestar atenção nesse tempo de colheita. Porque se você está vivendo uma fase na sua vida, eu sei, gente, que sempre vai ter uma coisa ruim acontecendo. A gente nunca vai estar 100% bem. Mas se você está vivendo uma fase na sua vida em que você está desfrutando de alguma área, comece a prestar atenção, porque até nisso Deus quer nos ensinar.
Então, a primeira coisa que Deus me ensinou a respeito dessa colheita é que Deus nunca te mostrará todo o processo. Porque o desconhecido faz parte dele. O desconhecido faz parte da nossa jornada. Acontece que a gente tem medo do desconhecido. O desconhecido é terrível. Gente, o desconhecido é péssimo. Eu não sei vocês, se vocês já foram em algum parque, se vocês gostam de montanha-russa ou coisa assim, sério, eu não gosto. Definitivamente não gosto. Eu sou zero aventureira. Eu não gosto de nada desconhecido, assim, é apavorante para mim. Então, tudo que eu lembro que uma vez me enganaram, a primeira vez que eu tinha ido no parque da Universal, e me enganaram, que eu falei assim, olha, por favor, só vou em brinquedo de simulador. E a pessoa que estava com a gente era um americano, amigo do Lucas, e ele era de Atlanta, todo negão assim e tal, e ele falou assim, não, este é muito bom, assim, no inglês, bem português, assim. Aí ele falou, esse é muito bom, Flávia, você vai gostar muito. Eu falei, você tem certeza? Eu não gosto de montanha. Não, esse é muito bom, menina. Aí o Lucas só deu um grito, a hora que a gente sentou no carrinho, o Lucas gritou, Flávia, te enganaram. Eu falei, me enganaram mesmo. Era uma montanha-russa da múmia. Gente do céu, se alguém já foi, olha que laço. O que é aquilo? Misericórdia. Eu saí chorando, as criancinhas pequenininhas achando um máximo e eu chorando, gente, desse tamanho. Enfim, eu não gosto de nada que é desconhecido, a gente não gosta, a gente tem medo do desconhecido. Mas o desconhecido, ele faz parte do processo e sempre vai fazer. E a segunda coisa que Deus me ensinou nesse tempo é que Ele sempre vai levantar pessoas que te servirão na sua jornada. Seja sensível em reconhecê-las. Olha, durante esse processo, assim, eu com o coração assim, muito, muito, muito mesmo alegre. E eu não sei nem expressar, assim, as pessoas que Deus levantaram na minha vida durante esse processo para estarem ali comigo. Principalmente no processo da colheita. Esse tempo que nós tivemos nos Estados Unidos, gente, sério, assim, Deus cuidou da gente tanto, mas tanto, que eu não sei nem te expressar, assim, o tanto do cuidado de Deus com a gente. Porque Deus já tinha trazido uma palavra para a gente quando a gente casou, que a gente teria filho nos Estados Unidos. A gente não foi porque é moda, não foi porque é bonito, só pela cidadania. Não, Deus já tinha mostrado que a gente ia ter filho lá. E a gente não sabia como seria esse processo. E Deus realmente conduziu e cuidou muito de cada detalhe. Deus levantou uma pessoa lá, Deus levantou várias pessoas, porque como a gente ficou muito tempo, chegava um casal que a gente ficava com o coração quentinho. Ai, esse casal está fazendo a gente tão bem. Aí esse casal ia embora, porque estava turistando, né? Aí Deus ia lá e mandava outro. Chegava uma outra família. Aí a gente, ai, que tão bom. Aí Deus ia lá e mandava mais outro. E aí Deus foi cuidando de cada detalhe. Deus enviou uma pessoa assim muito específica, de uma maneira assim que cuidou muito de mim. Um amigo, uma mãe, uma pessoa maravilhosa. E o Senhor falou comigo, Flávio, a gente tem que reconhecer as pessoas que muitas vezes Deus coloca no nosso caminho, na nossa jornada. A gente não consegue reconhecer. Você está passando um momento ali, você é tão egoísta que você pensa só em você. Deus está pondo pessoas na sua vida. Deus está cuidando de você. Comece a reconhecer os detalhes, o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E eu percebi, Deus cuidou muito de mim. Foi tudo muito intenso, foi tudo muito doloroso. A parte ali do parto e tudo, mas Deus cuidou muito de mim. Deus levantou pessoas que me serviram. E eu sou muito sensível em reconhecer. Você precisa ser sensível em reconhecer aquelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Porque, gente, o anjo não vai descer aqui para te ajudar. Você fala, não, minha vida é eu e Deus e eu e meu marido. Bonito. Quero ver você, Deus, seu marido, fazendo tudo. Porque Deus usa pessoas. Deus sempre vai usar pessoas. E eu vou te falar, se tem uma coisa que constrange, são pessoas que servem. Olha, eu fiquei tão constrangida pelo nível que a pessoa me serviu lá. Vou até falar o nome. A Suelen. Ela me serviu muito. Mas muito. Muito mesmo. A pastora sabe. Me serviu muito. E eu fiquei muito constrangida, porque eu nunca tinha feito nada para ela. Eu falei, ela fez tudo. Tudo que você imaginar. E o Senhor falou, Flávia, eu levanto pessoas. Quando eu te dou uma palavra, eu sustento a palavra. E eu envio pessoas para te abençoar nessa jornada. E a terceira coisa que o Senhor me ensinou foi que a paz, ela permanecerá
não pela ausência de conflitos, mas pela expectativa na pessoa certa. Gente, a paz não significa que vai estar tudo lindo, resolvido. Mas é porque o seu coração está no lugar certo e na pessoa certa. Eu li uma coisa que eu anotei, eu achei muito legal, que disse assim, a paz é utilizado, é uma palavra grega. E no hebraico ela é shalom, que significa inteiro, completo. Então a paz a qual o apóstolo Paulo se refere, ela pode ser entendida não pela ausência de conflitos, mas sim como uma convicção de plenitude ao se posicionar em seu lugar. Você entende o seu lugar e então você se posiciona naquele lugar. E você tem uma completa, inteira, você se torna inteiro. Isso é a paz. Você fala, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou em paz. E a quarta e última coisa que o Senhor me ensinou nessa jornada foi que quando o ciclo encerrar, não deixe de testemunhar. Isso manterá o seu coração em gratidão. Eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive ontem eu sentei com uma pastora e eu comentei com ela. Eu falei assim, olha, eu passei um período em que o Senhor me ensinou que até para testemunhar você precisa saber o tempo certo. Para você, sabe o que acontece? Hoje nós vivemos uma geração de internet que dá voz para todo mundo. É uma terra sem lei, né? O pessoal fala. E qual que é o problema? Muitas vezes a pessoa converte e tem um testemunho. Deus fez algo na vida dela, tem um milagre, ela tem algo para contar. Mas ela ainda não terminou o processo, ela ainda está no meio do caminho. E ela já vai lá, já testemunha, já faz um livro, né? Já sai contando para o mundo inteiro, já vai para o Brasil, já prega, nanana. Mas ela não terminou, ela não encerrou o ciclo, ela ainda não está pronta para falar daquilo. Então, até para a gente testemunhar, a gente precisa saber o tempo. Eu falei, Senhor, eu não estou pronta para falar disso ainda. Quando eu estava grávida, eu preciso encerrar esse ciclo, eu preciso terminar esse ciclo. Meu filho precisa estar no meu braço, eu preciso vencer esse processo inteiro. Para eu conseguir testemunhar, eu vou me sentir pronta. Então, até para você testemunhar, você precisa saber o tempo de Deus na sua vida. Mas não deixe de testemunhar. Sabe por quê? Eu gosto que a pastora Eunice sempre fala. Tem irmã que não testemunha porque fica e vai dar inveja. Inveja. Eu gostei muito de um negócio que eu vi no Dia dos Namorados. Uma pastora postou assim, a foto dela e do marido. De lá, sei lá, 200 mil anos de casado lá. Meu namorado, não sei o quê. Muitos falaram que não ia dar certo. E entre parênteses ela colocou assim. Brincadeira, isso aí é só para imitar os casais que acham que é o centro do universo. Eu falei, gente, muito legal, porque tem gente que acha que é o centro do universo, né? Não, tem gente contra mim. Olha, torcendo contra o meu namoro, ninguém nem está lembrando se você existe, irmão, Deus me perdoa. Olha, para de achar que você é o centro do universo, né? Não, você fica lá boiando. Enfim, até para testemunhar, a gente precisa saber o tempo, mas não deixe de testemunhar. Deus quer que você testemunhe, porque sabe por que o testemunho faz com a gente? Ele nos relembra, ele deixa o nosso coração quentinho, ele nos leva à gratidão. Eu estou contando aqui para vocês, eu estou lembrando de tudo. Isso me faz o quê? Eu olho para o meu filho e todos os dias eu agradeço. E aí às vezes eu acordo de madrugada, porque a gente não dorme mesmo, graças a Deus. É isso. E aí quando eu penso em, sabe, qualquer menção de qualquer coisa, eu falo, Flávia, você orou tanto. Agradece. E aí aquilo te leva a agradecer, aquilo te leva à gratidão. E eu queria nesse momento que você fizesse assim com as suas mãos. Eu achei um versículo muito lindo na Bíblia que fala a respeito de colheita. E eu quero profetizar ele na sua vida, amém? Lá em Levíticos 26, do 3 ao 5, diz assim: se vocês me seguirem os meus estatutos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês a chuva na estação certa, a terra dará a colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão com segurança na terra. Amém? Quantos creem nisso aqui? Eu tomo posse dessa palavra, porque se eu e você nós estamos aqui, é porque nós tomamos uma atitude de nós obedecermos ao Senhor. E se nós obedecermos, olha aqui, nossas colheitas serão enormes, amém?